O tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: aprendendo a viver. A vida é uma dádiva de Deus. A nossa vida é criação de Deus. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E mesmo depois da queda, o Senhor nos resgatou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Vamos andar em novidade de vida. A vida natural, criação de Deus. E a vida espiritual, a vida no Espírito, o resgate do Senhor, porque Deus nos ama com um amor incondicional. E a gente precisa, então, através da palavra, da comunhão com Deus, aprender a viver a vida abundante, a viver a vida abençoada, a vida que Deus tem para nós. Pensando nisso, eu quero ler um versículo de um salmo de Moisés. Moisés escreveu esse salmo. Salmo 90, versículo 12, quando ele diz: ensina-me a contar os dias de tal maneira que eu possa encontrar um sábio coração. Ele está dizendo: Senhor, me ensina a viver a cada dia, traz a sabedoria. É isso que Moisés estava falando. Interessante que Moisés viveu 120 anos, e nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases. Os primeiros 40 anos, ele viveu no palácio de Faraó, como filho da filha de Faraó, com toda a riqueza do Egito, uma vida de muita riqueza. Ele era um príncipe no Egito. Depois que ele entendeu algo da parte de Deus ao povo hebreu, ele ficou 40 anos no deserto. E lá no deserto, ele teve uma experiência com a sarça, Deus falando com ele: eu sou o que sou. Aí ele teve mais 40 anos vivendo como um dos maiores líderes da história da humanidade, conduzindo o povo de Israel do Egito até a terra de Canaã. São fatos da vida de Moisés, relatos bíblicos e históricos, porque Moisés está nos anais da história da humanidade. E juntamente com esse salmo, então, eu fico pensando na vida, a dádiva da vida, o propósito de Deus. Deus tinha um propósito com Moisés. Ele foi tirado das águas. Poderia ser por um soldado, por um aldeão ali do Egito, mas foi a própria princesa que lhe arrancou das águas. E em tudo isso, Deus tem os seus planos. E Faraó, que mandou matar todas as crianças, principalmente os homens, porque o povo de Israel estava muito numeroso, olha só o que Deus faz. Esse mesmo Faraó mandava alimentos e recursos para Joquedebe, a mãe de Moisés, porque ela virou ama de leite do próprio filho. Então preste atenção, a vida às vezes é complicada. A gente não consegue entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, mas uma coisa nós temos que entender e aquietar o coração: Deus está no controle de tudo. O Faraó mandou matar as crianças, e o principal líder do projeto de Deus foi sustentado pelo próprio Faraó. Deus tem o controle de todas as coisas. Aí Moisés, agora já um homem idoso, ele escreveu esse salmo: ensina-me a contar os dias de tal maneira que eu alcance um sábio coração. Ensina-me. É isso que
deve ser também o clamor do nosso coração. Nós fomos criados por Deus, nós fomos resgatados por Deus. Então é o próprio Deus que vai nos ensinar. Por isso Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. É Ele que vai iluminar o nosso entendimento, trazendo revelação e sabedoria. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso no passado, as lembranças do passado, as decepções, as raízes de amargura, analisando por que não deu certo. E outros vivem angustiados com o futuro. Será o que vai acontecer? Será como que eu vou sobreviver diante de tanta dificuldade? Quando Moisés ora, ensina-me a contar os dias, ele estava dizendo: Senhor, eu não quero estar preso no passado, eu não quero estar assustado com o futuro, eu quero viver o hoje. O rei Davi diz no Salmo 118, hoje é o dia que o Senhor fez, que a gente venha se alegrar nele. Jesus fala, olha, não ande ansioso com o dia de amanhã, a cada dia baixa o seu mal. Hoje é o dia que o Senhor fez, hoje é o dia que Deus estabeleceu, e nesse dia que se chama hoje, vamos aprender com o Espírito Santo a viver o hoje na presença dele, a desfrutar hoje das bênçãos dele. Que ele venha nos ensinar a contar os dias, para que possamos alcançar o sábio coração, a sabedoria de Deus, o projeto de Deus, porque o plano de Deus é melhor, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. Nessa manhã, Deus quer falar isso ao seu coração. Não fique preso ao passado, não fique assustado com o futuro, não tenha medo, mas aquiete a sua alma na presença do Senhor, e o Espírito Santo vai te ensinar a contar os dias de tal maneira que você vai ter essa sabedoria. E o princípio da sabedoria, disse o sábio Salomão, Provérbios 1:7, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando o meu coração tem esse temor, essa reverência, Deus está no controle, Deus está no comando, aí a minha alma se aquieta. Por isso, os salmos começam assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, é na sã doutrina que nós vamos aprender a viver, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Ensina a contar os dias. Ensina-me a contar os dias. Essa deve ser a oração. Esse deve ser o clamor do nosso coração. Eu não quero estar preso no passado, vivendo de frustrações, de ressentimentos. Eu não quero estar ansioso, nervoso com o futuro. Quero viver o hoje. Olha aí, hoje é o dia que o Senhor fez. E cada dia é de um jeito, um dia é de sol, um dia de chuva, um dia de frio, um dia de calor. Existe um tempo determinado para todas as coisas, mas a vida é uma dádiva de Deus. E nós estamos vivos hoje. Hoje nós nos levantamos para viver esse dia. E esse dia será melhor, esse dia será abençoado, esse dia será frutífero, se a gente viver esse dia na presença do Senhor. Eu anotei aqui um versículo de Provérbios que vai nos ajudar muito nisso. É em Provérbios 8:34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos,
Feliz é o homem que ouve a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando nas portas de minha casa, velando diariamente as portas da minha casa, esperando, esperando a direção de Deus para a sua vida. Bem-aventurado é o homem que diariamente está na presença do Senhor. Bem-aventurado é o homem que lê e medita na palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem que está na casa do Senhor. Assim, nós vamos alcançar a sabedoria. Porque se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá sem lançar no rosto. Pois em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria. Vamos aprender a viver com alegria, viver a salvação de Deus, viver o plano perfeito do Senhor na nossa vida. Que essa pequena mensagem possa abençoar você nessa manhã. Que possamos viver o hoje. Não fique preso no passado. Não fique amargurado no passado. O que passou, passou. Não fique angustiado, nervoso, preocupado com o futuro. O futuro ainda não chegou. Viva o hoje. Viva o agora. Sempre com Jesus. Que a oração de Moisés seja a nossa oração. Senhor, nos ensine a contar os dias de tal maneira que possamos alcançar um sábio coração. Que a sabedoria de Deus venha na sua vida, em nome do Senhor Jesus.